Pessoal, vamos acomodar para a gente começar. A gente tem uma tradição aqui, pessoal. A nossa tradição aqui é marcar para 7 horas e começar pontualmente às 7h15. Então, às 7h15, então nós vamos começar. Eu queria agradecer primeiramente a presença de vocês aqui, né? Vocês sabem que o grupo de troca de experiências em pecuária sustentável, nosso Café da Pecuária, é feito para justamente que aconteça isso, né? A gente ter a oportunidade de reunir e trocar experiências. E aquilo que já foi resolvido numa propriedade sirva de exemplo para que também se resolva numa outra propriedade. Então nós temos também o grupo, nós estamos nas nossas redes sociais, aí a ideia é trocar essas informações para que a pecuária melhore para todos, né? Então a ideia do grupo é justamente essa, né? A gente juntos ser melhores pecuaristas e mais efetivos na nossa atividade, né? Como a gente sempre faz aqui no início, a gente agradece aquelas empresas que apoiam o Café da Pecuária e permite que ele aconteça todo mês, né? Então eu queria agradecer a Soesp, o Intel Chaparral, o Tênis Clube de Presidente Prudente, a Raça Forte, a WI Soluções Elétricas, que hoje vai iniciar com a gente aqui no Café da Pecuária. Depois eu vou abrir para o Williams falar um pouquinho sobre o que é a empresa, né? O GPB, a Coima, a De Carvalho Tom Deere, Bolos da D, que hoje vai sortear um brinde aí para nós, né? A Liane Veículos, a Premix, Raposo Pneus, a Leilo Sul, a Dubos Ferticel, a Cicobi Credivale e a GPS, que é a empresa minha do Gustavo de monitoramento de pastagens, né? Eu queria passar a palavra para o Williams, para ele explicar, ele é um novo apoiador do café, então para ele explicar aqui a empresa dele, o tipo de serviço que ele presta e que a gente pode usar. Muitos aqui acho que já são clientes, né? Mas você já são clientes, já. Obrigado, João. Bom, eu sou o Williams Yoshimura, eu sou proprietário da WY Soluções Elétricas. Nosso segmento é na parte elétrica industrial e comercial. Motores elétricos, nós somos representante VEG. Então, aqui na nossa região, a parte de motores, a parte de componentes para montagem de painéis, para montar a sua indústria ou colocar a sua fazenda para funcionar. A gente tem todo o portfólio para poder atender. Hoje a gente é a única empresa que conta com balanceamento de motores para aumentar a vida útil dos motores, né, da parte de rolamento, para na parte de vibração a gente conseguir diminuir isso. Não tínhamos aqui, a gente tinha que mandar para São Paulo ou para fora do estado. Conseguimos já absorver isso aqui na nossa empresa para estar atendendo todo mundo. Parte de rede, muitas vezes a gente tem pivô aqui na nossa região, a gente consegue fazer essa parte de rede. Muitas vezes você está pagando multa de energia, a gente consegue reverter isso, diminuir ao mínimo o fator de potência da sua empresa, para você não estar pagando essa multa mensal que vocês têm. Parte solar, a gente também entrou junto nesse mercado com a VEG, como a gente é assistente técnico VEG, a gente está atendendo todos os leques que a VEG fornece para nós. E tendo alguma dúvida, a gente vai estar junto aqui para estar tirando, tendo algum projeto, alguma coisa que vocês têm em vista aí para melhorar o funcionamento da empresa de vocês, a gente está à disposição. Tá joia? Obrigado, João, pelo convite, e eu fico à disposição de todos. Obrigado. O Williams vai estar com nós aí, né? E o tema hoje da nossa discussão é como regenerar sua propriedade, gerando renda e valorização patrimonial. O palestrante é o Juliano Roberto da Silva. O Juliano é figurinha carimbada nossa aqui, né? Ele já trabalhou em vários projetos pecuários na região, da Fazenda Madeiral, com
Carlos Viacaba, que tocou lá a fazenda por 20 anos, né? E então ele vai conversar com nós hoje sobre esse novo projeto, aquilo que todo proprietário rural, todo pecuarista quer, né? Quer conseguir produzir, melhorar a sua eficiência e valorizar o seu patrimônio, né? Então, Juliano, a palavra está aí com você. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Eu gostaria de agradecer ao João aí, um amigo de 25 anos, desde a época que eu trabalhei com o Carlos Correia, fazendeiro da região de Laço, na Fazenda Madeiral. Eu trabalhei por 5 anos lá. Então, desde a Madeiral há 25 anos, a gente pôde compartilhar experiências aí, trabalhando com pecuária e agora, ultimamente, com agricultura. E nos últimos 20 anos aí eu fui diretor de produção do Carlos Viacaba, na OCB. Eu acho que a gente já, muitos aqui, a gente já deve ter se encontrado em algumas reuniões, onde eu venho apresentando alguns trabalhos que a gente tinha lá no CB. E aí, em novembro, eu saí do Viacaba, mas desde fevereiro eu fui convidado pelo Pedro Maeda, presente aqui, depois eles vão se apresentar, como a empresa Regai, onde a gente tem o propósito aí de regenerar a propriedade, conseguir valorizar o seu patrimônio rural através do sistema de produção de integração. E de novembro, quando eu me desliguei totalmente do Viacaba, a gente começou a trabalhar mais intensivamente com a Regai em busca de pecuaristas que precisam levantar esse patrimônio rural. E quando eu conversei com o João falou assim: Juliano, comenta um pouquinho, vamos a sua apresentação de como se produzir nas areias, de como se produzir em fazendas que estão parcialmente degradadas, que tem baixa rotação, que tem baixa produção. Então eu dividi a palestra em 2 tempos. Nesse primeiro tempo nós vamos falar um pouquinho de como se produzir nas areias, produzir em propriedades que estão em algum nível de degradação, um nível mais alto, um nível mais baixo. A gente rodou bastante, eu com o Rafael, um dos nossos sócios, a gente já rodou mais de 70 mil hectares ali dentro do MS, onde a gente conseguiu rastrear e identificar quanto que nós temos de áreas disponíveis para a produção, né? O quanto que a gente está deixando de produzir em milhões de hectares que estão esquecidos pela agricultura, de repente por serem áreas mais arenosas, que aí não tem como se trabalhar com a agricultura com segurança, e com a pecuária sozinha também fica difícil. Então nós vamos mostrar um pouquinho primeiro como se trabalhar com as areias, né, como se trabalhar nessas propriedades mais desafiadoras, né. Vamos falar um pouquinho do contexto, né, gente, para suprir aí o aumento populacional, né. Especialistas estimam que a gente precisaria aumentar em 50% a produção até 2050. Então é muita comida que a gente precisa produzir para poder abastecer, né, a demanda do mundo. A expansão da agropecuária é responsável por 90% do desmatamento mundial. Por outro lado, o Brasil tem aproximadamente, olha aqui, gente, 800 milhões de hectares de áreas degradadas, com algum nível de degradação, né? Pastagens degradadas, 80 milhões de hectares. É muita área que a gente precisa, áreas desse formato, até pior. Eu não quis colocar uma foto, porque a gente tem fotos aí que a gente rodou um pouquinho esse MS aí, muitas fazendas muito piores do que essa foto aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Então, por que continuar desmatando, né? Se podemos recuperar áreas degradadas, né, ou áreas que estão com baixa produtividade, e a gente pode alavancar esse sistema de produção. Aí eu perguntaria para vocês, né, é importante isso para a gente começar a história aqui agora, que é onde a Regai entra no projeto todo. Quanto vale a sua propriedade? Quanto vale meu hectare, onde eu estou, em Presidente Prudente, em Bernardes, em Anaurilândia, né, lá no MS? Quanto que vale meu hectare? O vizinho que planta soja vale 70, mas e a sua? O vizinho vale 70, a minha vale 60. Será? Como está a sua propriedade? Então isso é importante a gente saber. Quanto vale a sua propriedade? Quanto você produz por hectare?
quantas arrobas de carne a gente produz por hectare. Eu tenho conversado com vários pecuaristas quando a gente vai visitar as fazendas e eu não consigo essa informação. Quantas arrobas de carne você está tirando por ano, por hectare, dentro da sua propriedade? Não consigo trazer essa informação. O que a gente consegue trazer é quantas cabeças ele tem, mais ou menos o peso que tem em cada unidade animal lá, e a gente consegue transferir isso para a unidade animal, que é uma lotação. Mas o mais importante é o quanto que a gente consegue produzir por hectare. Bom, depois que você sabe quanto produz por hectare, quanto sobra líquido, né? Que é isso que importa. Porque não adianta você produzir 20 arrobas por hectare ano, um custo altíssimo que não paga conta. Você tem que produzir arrobas por hectare ano, pagando conta, qual que é a curva que você consegue identificar a viabilidade do sistema. Então isso é importante. E aí, uma pergunta que eu faria para vocês, né? Vocês estão cuidando do seu patrimônio rural? Porque para cuidar do patrimônio rural e ele ter valorização, para ele ter valorização, você tem que cuidar do patrimônio rural. É como um apartamento, é como uma casa. Se você deixa a casa sem manutenção, sem pintura, sem tirar os trincos, ela vai perdendo valor. Apesar de ter a valorização nominal, que a gente sabe que terra sempre valoriza. Mas quando está bem cuidada, ela tem um valor maior. Esses são os pontos de forma sustentável, né? A gente tem que ver de como fazer isso de forma sustentável. Bom, a solução para os desafios de aumentar a produtividade em áreas degradadas ou áreas arenosas. Há 30 anos atrás, até eu coloquei aqui, em 1980, 1960, começou o sistema de consórcio pela Embrapa, arroz sequeiro com braquiária. Em 1980, o sistema Barreirão em Goiás. Em 1990, o sistema Santa Fé também em Goiás. Em 2000, foi quando juntaram aí o sistema Barreirão com o sistema Santa Fé e mais a floresta. E nosso amigo aqui, que é o meu mestre, desde quando eu comecei a trabalhar com integração, que é o João K., eu acho que muita gente conhece ele, que para mim é o meu grande professor, meu grande mestre de tudo que eu aprendi hoje com o sistema de integração. Bom, gente, e aí, solos arenosos? É isso aqui, né? Todos nós sabemos que esses solos arenosos, eles né, são solos considerados acima de 70% de areia, a argila no máximo de 15%. É um solo leve, com consistência granulosa e permeabilidade de água, né? É um solo que não retém água, é um solo que lixivia muito fácil, perda de nutrientes, matéria orgânica, normalmente o pH ácido, alto potencial de degradação quando manejado inadequado. Isso que a gente tem que saber trabalhar com as areias, a gente tem que saber as formas de trabalhar com areia, porque senão elas vão degradar mesmo. E isso é a característica da rocha, da origem. Porosidade, né, permeabilidade e alta suscetibilidade à erosão. E temos bastante fazendas que a gente tem encontrado erosão laminar ou erosão até fossorocas grandes, irreversíveis já em algumas situações, onde a gente não consegue nem ter o controle, né? O Rafael é especialista nessa parte, principalmente de APT, de preservação ambiental, e aí tem alguns lugares que a gente vai que é irreversível. Você não consegue mais resolver o problema daquela propriedade com relação à erosão. A IEPF, né, a segurança para manejar os solos arenosos, ela dificulta, esses solos arenosos, né, dificulta a sobrevivência das plantas e de micro-organismos, porque são solos pobres, são solos que muitas vezes, quando não manejados adequadamente, você não consegue ter essa palhada que a gente gosta de trabalhar, com a palhada da braquiária, não consegue ter vida nesse solo, porque a gente não dá as condições que ele precisa para você ter essa condição favorável, né? Aumento de matéria orgânica, aumento de nutrientes, a gente tem que proporcionar, através do solo, nos solos arenosos, condições para que se consiga produzir nesses solos arenosos. Eles são inférteis? Não. Eles têm uma característica diferente que a gente tem que aprender a manejar com esses solos. Isso que a gente tem que trabalhar com a metodologia correta.
Eu esqueci de falar, mas eu vou apresentar e eu posso ficar falando bastante, mas se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, é só levantar a mão, mandar uma parada aqui para a gente trocar ideia durante a apresentação. Então é muito importante, né, nesse solo a gente corrigir o pH, usar os adubos corretos, que a gente tem que, não é qualquer adubo que a gente precisa usar, que a gente pode usar em solos argilosos. Por quê? Porque o valor desses adubos que a gente usa mais em solos mais seguros são mais caros, e aí o teu sistema de produção fica caro, um sistema que tem risco. Então vamos usar adubos, arroz com feijão, para poder alavancar o sistema. E o solo depois vai estar retornando isso de forma natural ao longo dos anos. De preferência em doses homeopáticas, né, e de preferência com plantio direto. Solo arenoso, nós não precisamos revolver esse solo. A gente consegue, com números que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente consegue corrigir o perfil do solo através do sistema radicular das braquiárias. Porque se você revolver esse solo e bater uma chuva de 80, 90 milímetros, vocês sabem o que pode acontecer. Vira uma bussoroca, né? Vira vários lugares a gente vê que a chuva leva mesmo, são solos que não retêm água, então leva tudo embora. E dá para a gente trabalhar com doses homeopáticas e sim fazer o perfil de solo com o sistema, usando o sistema de raiz, sistema radicular das braquiárias. Formação de palhada, né, com graminas agressivas, porque as braquiárias e os pânicos, né, são espécies que trazem muito o sistema radicular, né? A gente tem vários estudos que mostram o quanto de carbono, o quanto que essas raízes conseguem se aprofundar nesses solos arenosos, 4 metros de profundidade, transferir esses solos, deixar esse solo mais poroso, introduzir leguminosas para fixação de nitrogênio de forma mais natural, né? A gente tem que introduzir as leguminosas porque é através delas que a gente vai conseguir uma adubação natural, mais econômica do sistema. Não dá ao nosso ponto, assim, as contas ficam muito mais difíceis de fechar quando você fica só com a pecuária, só adubando, adubação química. Você tem uma fração biológica que a gente tem que trabalhar nesse sistema, que através das leguminosas a gente consegue muitos benefícios com as areias, sem a necessidade de adubação química. Então, por isso que é importante a gente introduzir as leguminosas. E o tempo, né, que esse tempo aqui, até o Rafael, a gente conversando muito sobre esses tempos agora, né, executar a operação no momento correto. As areias permitem que chove hoje de manhã, à tarde você começa a plantar. As argilas não. As argilas você fica até 2 dias, muitas vezes para entrar com uma máquina, tá com na areia você consegue, né? Então você não pode perder esse tempo, sem perder as oportunidades. Minimizar aí as condições de baixa umidade e altas temperaturas. Então, por isso que a gente falou. O objetivo, né, aumentar a segurança e conforto do sistema, a produtividade e a rentabilidade de forma sustentável, reformar as pastagens de forma mais econômica. Nós sabemos o quanto custa, eu acho que todos vocês aqui sabem, que são pecuaristas, quanto custa hoje você reformar um pasto da forma convencional, 3 mãos de grade, 3 aí vega, arado, revolve o solo, incorpora calcário, custa 4, 5, 6 mil reais por hectare, né, no preço que dá. E aí você tem um pasto, com 2, 3 anos, se você manejar ele errado, volta a degradar de novo. E dessa forma, o sistema de ILP, você consegue ter uma segurança por muito mais tempo. Alimentação mais barata e saudável esse sistema também traz, porque quando a gente produz alimento dentro da própria propriedade, para a pecuária, é tudo muito mais barato. Se eu preciso de milho ou silagem para suplementar num determinado tempo dentro da propriedade, por que eu comprar milho? Por que eu comprar silagem? Por que eu vou comprar feno? Eu vou produzir dentro da fazenda. Você tem condição de produzir dentro da fazenda da forma correta, desde que bem orientado, e com certeza vai ficar mais barato. Por que vai ficar mais barato? Porque está dentro da sua propriedade, gente. É mais barato você fazer comida em casa ou comer no restaurante, seja lá qual for a comida, desde que tenha um bom cozinheiro.
Vamos comer um churrasco na Guaíba, um churrasco no Better Beef, mas se você não sabe fazer churrasco, aí não tem jeito, né? Mas com certeza é mais barato a gente fazer em casa do que a gente comprar pronto. As commodities, né? Por que você tem que trabalhar com commodities diferentes? A gente sabe como é que está a roupa do boi gordo hoje, como está o preço da soja, o preço do milho. E ainda mais, quando você trabalha com agricultura, você fica travado. Você está dependendo só daquela commodity que você está trabalhando. É só a soja, ou é só o boi, é só a roupa da carne, ou é só o milho. Monocultura. Nós temos que diversificar para poder dar sustentabilidade no sistema. Que aí, se a roupa do boi um dia não paga a conta, a soja paga, subsidia a pecuária e assim por diante. É importante a gente ter essas commodities. E também empregos diretos e indiretos, a parte social, né? Muito, nas fazendas que nós implantamos esse sistema, você dá mais emprego, tá? Tem mais pessoas trabalhando dentro do sistema, melhora salário e assim por diante. Diversificar, né, então, atividades e receitas para diminuição de risco, para aumentar um pouquinho. E aí, a metodologia, né, você, de início, você tem que tirar as árvores isoladas, não tem jeito. Ah, mas aí nós vamos ter que fazer todo aquele trabalho de preparação do solo. Não, é tirar a árvore isolada, cerco de terreno, curva, aquela coisa toda. Você, né, tem que tirar aos poucos, aplica os corretivos, né, e os adubos corretos na hora certa, 100% de plantio direto. Nas areias a gente pode trabalhar 100% de plantio direto, tá certo? Rotacionar os talões de agricultura com pecuária, não ficar na monocultura. A monocultura, gente, seja ela só agricultura, ou só pecuária, ou só o milho, ou só a soja, ela custa mais caro, não tem tanto benefício quando você rotaciona, né? Pousei dos talhões, isso é importante, por quê? Porque você quebra ciclo de doenças. Todo ano soja, todo ano soja, todo ano soja, todo ano milho, todo ano milho, todo ano milho, todo ano pecuária, pecuária, só pecuária, né? Você tem que cortar ciclo de doença, isso é natural. Então fica lá 2 anos soja, depois dá 2 anos, 3 anos de descanso, né? Vai fazendo os talhões rodando na fazenda para que você rotaciona isso dentro da sua propriedade e consiga trabalhar, né, nas aplicações, por exemplo, de fungicida, de inseticida na soja, quando você trabalha com outra atividade de cultura, são 2, 3 aplicações, 20, 30% em relação a um sistema de monocultura. Ah, quantos fungicidas você fez na soja? 6. Podemos fazer 2, 3. Quantos inseticidas você fez na soja? 5, 6 para controle de percevejo. Com o sistema integrado, você consegue baixar isso para 2, 3. Por quê? Porque você cortou um ciclo. Né? Isso é uma coisa natural. Né? Consórcio de culturas, né? A gente tem que consorciar, porque tem os benefícios das espécies, como complementa com a outra, aquela que dá um efeito ali de combinação entre elas, a gente vai falar um pouco sobre isso, e colocar, né, implementos adequados, trabalhar com cerca elétrica, porque muita gente fala, mas como é que eu vou ter pecuária dentro da agricultura? Como é que eu vou fazer para trabalhar com cerca convencional? Não dá para trabalhar com cerca convencional, então tem que trabalhar com cerca elétrica, e funciona muito bem. Né? As vantagens, né, relações da agricultura, a gente já falou bastante sobre isso. A agricultura, praticamente, gente, nesses solos que a gente está falando, nessas áreas que a gente está trabalhando, porque a ideia é passar para vocês aqui, não é, claro que sim, tem propriedades que de repente pintam para a gente, aí, propriedades de 30%, 40% de argila, mas não é essa a nossa meta. A nossa meta é trabalhar nas áreas esquecidas pela agricultura e que estão só com a pecuária. E essas áreas são que? Áreas mais arenosas, áreas com 10, 15, 5% de argila, 20% de argila. Então a ideia nossa é trabalhar nessas áreas que estão esquecidas, que a gente tem aqueles milhões de hectares com baixa produtividade. No passo de inverno, a gente consegue aí de 4 a 5 arrobas por hectare só no passo de inverno. Qual que é a média hoje de produção de arrobas por hectare no Brasil? 1, 2, João? Né? É difícil até fazer essa conta porque muita gente não mede, né? E para a gente ter esses números teria que mensurar, né? Então, mas nos passos de inverno, durante 5 meses, 4 meses, depende do ano, depende da condição, claro, a gente consegue ter de 4 a 6 arrobas por hectare ano de produção com passo de inverno vindo depois de soja. É o dobro do que o Brasil tem, mais que o dobro do que o Brasil tem.
em 5 meses, em metade do tempo. E ainda nós temos o quê? Nós temos a agricultura, o grão, produzindo grão dentro da fazenda. Abundância e alto valor nutritivo, sem suplementação, gente. Não tem que suplementar. Quando você entra com gado no pasto de inverno, vindo do soja, esquece suplementação zero. É o fósforo ali, o sal com 60, 70 ppm de fósforo, porque nós conseguimos um pasto de altíssima qualidade. Diminuir o período de terminação, e aí começa a fechar um pouco a conta. Quando a gente começa a trabalhar com esses números todos e extrapola esses números para 2, 3, 5, 15 anos, como a gente tem os projetos aí sendo desenvolvidos, começa. Quem paga, nessa situação, quem paga a conta é a pecuária, que é subsidiada pela agricultura. Nesses solos, nessas fazendas que estão em alto nível de degradação, o que a gente percebe é isso que está acontecendo. E aí eu falo que até 4 safras por ano, né? Isso aí é uma palavra, uma frase que o João usa muito, de fato ele está certo. 4 safras no ano, como é que você consegue um negócio desse? Então, um exemplo que o João comenta muito com a gente, né? Capacidade de produzir alimento para a pecuária na propriedade, isso a gente já conversou um pouquinho. O que seria 4 safras, né? Pessoal, que o João tanto fala, né? E é possível, né? Nós temos a soja, temos o milho com capim para silagem, tá certo? Você faz a silagem de planta inteira, aí sobra um bastão lá para você pastejar, tem um pasto de inverno, então nós temos uma aqui, 2 aqui, 3 aqui, e o que o João fala é a quarta safra, é a palhada. Não se esquece que o que o João fala é o João K, que é o pesquisador da Embrapa que desenvolveu os sistemas. Ah, sim. Então eu vou pensar que fui eu. Não que seja contra. Não que eu seja contra, mas é que a gente não pode tirar o mérito do João K. Você é moderno. João M também é bom, Joãozinho. Mas o João M também sabe disso e ele só não quer assumir a responsabilidade agora. Ele é modesto. Ele é modesto. Então nós conseguimos a quarta safra, que é a palhada. O que é a palhada? Gente, vocês sabem quanto de carbono, quanto que essas raízes estão para baixo do solo, deixando lá os poros para poder descer nutriente, para descer ar, para descer água, para essa raiz aumentar a matéria orgânica, deixar esse solo mais vivo. Então ele tem razão. Isso tudo a gente é difícil mensurar. Existem alguns modelos hoje que conseguem mensurar a vida no solo, a vida microbiana no solo, através de enzimas. A doutora Ieda da Embrapa está fazendo um trabalho muito bonito com isso, e a gente vai conseguir, alguns daqui a pouco, ter esses números expressos, inclusive como se tem na análise do solo, pegar a vida microbiana no solo. E aí, gente, olha aqui, consórcio e rotatividade. É tão lindo você ver uma foto dessa, né? Por que não a gente fazer isso na fazenda? Qualquer fazenda. Cada fazenda é uma fazenda. Cada situação é uma situação. Isso aqui, tudo que eu estou apresentando para vocês, são números de 25 anos de experiência, mas quem conhece a Fazenda Campina aqui do Carlos Jacaba, da onde eu trabalhei 20 anos lá? A Fazenda Campina, ela tem 10% de argila na média. 10% de argila. Ela é nossa. Ela vai ter 5, 15, 16, 17. Quando você faz a ponderada, ela dá 10. Tá? E uma região extremamente quente, com altos veranicos, todo mundo sabe, liberando epitácio, parece que aquele marzão de água ali, alguma coisa que faz com que aquelas nuvens não soltam água para a gente ali, né? É complicado. Mas olha que coisa linda, né, gente? Braquiária com guandu, o milho, o guandu aqui com braquiária, o sorgo, a braquiária solteira, aqui tem um blend de feijão calpi com braquiária e com milheto, né? E a aveia. Então isso é para mostrar o quanto que a gente consegue, né? O projeto é muito dinâmico e a gente consegue fazer isso. Existe tecnologia que veio lá de trás com um sistema de integração, existem agrônomos, existem cooperativas, todas que têm esse conhecimento. Agora a gente precisa colocar isso na prática e fazer da forma correta para cada fazenda. Então vamos lá, rotatividade de cultura, melhor resposta à produção, menos invasoras, menos doença, mais vida microbiana no solo, e a gente usa a árvore no nosso sistema que a gente está montando nos projetos, mais como quebra-vento e conforto animal. Porque a exploração da
floresta, ela complica um pouquinho o manejo da agricultura e da pecuária. É possível? É possível. Cada caso é um caso. Nosso sistema, que a gente vai estar apresentando para vocês aqui, que é esse, né, isso tudo a gente usa mais como conforto térmico, como quebra-vento e também o paisagismo da fazenda, né? Quando você olha a fazenda de cima, você consegue valorizar mais a sua fazenda. E olha aqui, o potencial que acontece com essas raízes que a gente estava falando das gramíneas e das leguminosas, né? Olha aqui, ó, braquiária com 4 metros, olha o colchão de palhada que fica aqui, olha aqui a raiz do milho, e olha o que a gente consegue encontrar quando a gente começa a trabalhar nas areias do 2º e 3º ano, minhoca, gente. Quer dizer que o sistema está começando a voltar àquele sistema original, que é o sistema de quando era com floresta, de quando o solo era preservado, enfim, quando o solo tinha mais vida. E as leguminosas, pessoal, olha o que ela traz para nós aqui, que é essa fixação de nitrogênio de forma natural, biológica. Eu gosto de mostrar essa foto ali na Fazenda Santa Gina, acho que o pessoal, muita gente conhece ali no Presidente Otácio, a diferença que a gente tinha no pasto em maio de 22, né? Olha, é o vizinho, tá, gente? O vizinho, eu só virei a câmera, tive que colocar a data, a hora, o papel, agora me passou um programa que eu consigo identificar isso nas fotos. Mas olha o que nós tínhamos em maio em relação ao vizinho, que não faz o sistema de integração. É muita diferença. Por isso que a gente fala que todos esses números que a gente consegue chegar, a gente tem confiança no que a gente está falando. Né? E compactação do solo, não tem, cara, compactar areia. Não compacta areia. Se eu usar a famosa braquiária, não vai compactar areia. Fica tranquilo, não vamos precisar bater grade, bater arado de 40, 50 centímetros de profundidade, gastar 4 pontos, 5 pontos de máquina e diesel. Tá compactado meu solo, por isso que não produz nada. Cara, põe braquiária que ela vai resolver o problema sem compactação. Não tem como ter compactação na areia. A força do sistema, né? Esse aqui é um exemplo de uma área que a Acaba comprou, mais para o final, agora nós trabalhamos nela, né? Ela tinha uma lotação média até que boa, em relação às que a gente tem pego ultimamente, 0,7 lá por hectare. Até que boa, João. Não que é boa, tá? 0,7 lá por hectare. Quando produz por arroba, não sei. Então fica difícil da gente falar, né? Porque aí tem que ter números, pesar, aquela coisa toda. 0 grão, não tinha nada de reserva, nada de silagem. O que nós fizemos lá? No ano 0, 2 toneladas de hidrogênio superficial. Foi lá, fez a limpeza, arrancou o topo, fez aquela... tirou o trieiro de boi, aquela coisa toda. Jogamos 2 toneladas de hidrogênio, tudo na superfície. Adubo de plantio no milho, né? Como na época a gente não conseguia, não dava mais tempo para fazer o primeiro ano de soja. Então nós fizemos milho, sorgo consorciado com braquiária, tá? Milho e sorgo com braquiária. E aí, no segundo ano nós fizemos, depois que nós colhemos. E claro, né? Aqui, ó, aqui dá para vocês terem uma ideia, como ficou a área, o primeiro ano, o segundo ano já produzimos soja e quase inverno. E aqui eu vou passar rapidinho, muito número, muita coisa, talvez complique um pouquinho, mas é importante que no primeiro ano a gente já melhorou muito o solo, gente. Nós melhoramos muito o solo, tá? Então nós saímos, ó, tinha alumínio. Praticamente nós zeramos o alumínio aqui, ó, no segundo ano, só na superfície. Isso é a parte mais técnica, depois a gente pode conversar. Se vocês quiserem, eu não vou ficar debatendo muito em cima disso. Né? Aqui, o que nós conseguimos produzir lá foi complicado esse ano de 2021 para 2022, faltou chuva, apenas 18 toneladas de silagem. Tá vendo? Quebrei as pernas, produzi só 18 toneladas de silagem. Olha o que eu consegui na roupa de boi, cara. Porque a braquiária estava junto com o milho e com o sorgo que eu não consegui produzir, porque faltou chuva, mas eu tinha a braquiária, depois eu passei o inverno todinho. Um pasto dessa altura, coisa mais linda, com os isentos lá e 7 arrobas e meia por hectare. No inverno, arroba, gente, não é estação, é arroba. Né? No segundo ano, lá, choveu bem, 63 sacas de soja. Primeiro ano de soja na área, choveu bem. O limitante é a água da gente, não é areia. E ainda consegui quase 4 arrobas por hectare.
Aqui a gente mostra um pouquinho do que aconteceu em 14 anos nos solos das areias lá da Fazenda Campina. Também, gente, ó, a gente consegue melhorar muito. Claro, tem que ter atenção em alguns nutrientes. Tem. Potássio, pô, se você está extraindo, fazendo silagem, tirando grão, você tem que corrigir. Né? Você tem que corrigir. O ponto importante é da gente corrigir. Outra área aqui, ó, com 15 anos, também, potássio, muita extração, faz silagem, produz grão, aquela coisa toda. Nós temos que ficar atento em alguns nutrientes, mas a gente consegue melhorar, inclusive, esse tecido solo. Por quê? Porque você está construindo matéria orgânica, você está construindo vida naquele solo. Então, o que é importante? A gente ter as estratégicas de não dar dor de barriga. A gente chegou lá em maio, acabou um pasto, não choveu, você tem que ter comida, você não pode vender teu gado com preço baixo. Então nós temos que pensar um pouquinho o que a gente tem que fazer para dar conforto para o sistema todo, porque agora eu vou vender meu gado que está barato, eu paguei caro, mas não tem pasto, o que eu vou fazer? Cara, tem que fazer comida, tem que fazer. Faz um pouquinho de silagem, grão úmido, o ano inteiro, né? Aí eu mostro um pouquinho o que é possível se fazer. Isso aqui é para mostrar, dados do Viacava também, que não é todo ano que nós temos, né, louvor. Teve ano aqui, ó, produziu 30 sacas, produziu 6 sacas, produziu 53 sacas na média aqui, né, mas vamos pegar a Tampinha, a Santa Rita aqui, ó, teve anos horríveis. Só que fecha a safra, não faz conta só da soja, não faz conta só do boi, faz conta do sistema inteiro. O fator limitante, gente, é a água. É a água. Ó, mesmo local, coloquei o termômetro em cima da palhada, não era um dia que estava muito quente, 48 graus. O mesmo termômetro eu só coloquei ele 2 centímetros para baixo do solo. Tirei a palhada, coloquei 2 centímetros para baixo do solo, 20 graus de diferença. Por isso que nós temos que saber trabalhar com a areia, não tem palhada. Mas não é aquela palhada que você encontra e vê o solo, você tem que ter palhada pro chão. Né? E aí a gente pode, inclusive, colocar pivô central em fazendas que tem rios. E paga a conta, gente. Olha aqui, ó. 78 sacos de soja, 58 toneladas de silagem, 80 sacos de sorgo. Tudo em 4 pivô numa safra. E quando nós sentamos, não faça essa conta rapidinha. Não tem como não pagar. Não tem como não pagar. A gente tem que fazer a coisa correta e a coisa certa. Os projetos todos do Viacava que nós construímos lá, com 3 anos, paga um investimento que pivô. Mas você tem que fazer a coisa produzir da forma correta. Né? Outra situação aqui, ó, 78 sacos de soja, com 130 sacos de grão seco e mais 4 arrobas e meio por hectare. Quanta produção você trava? Um sistema mais tecnificado. E aí é onde que entra a Regai, Proptec, que é a nossa empresa, eu, o Rafael, o Teles, o Pedro Maeda. Vou apresentar um pouquinho agora, João, eu acho que está passando, né? O pessoal está começando a ficar um pouco cansado, mas eu vou apresentar rapidinho. O Pedro quer falar um pouquinho agora, o Pedro comenta um pouquinho, depois, se for o caso, eu volto a apresentar um pouquinho. O Pedro Maeda, nosso fundador. Obrigado. Bom, João é o João M, né? É igual o João é, entre tantas virtudes, o João é modesto. Obrigado por nos receber na sua casa, literalmente na sua casa, né? Obrigado aí a presença tão bacana de pecuaristas, pessoas mudando, pessoal que... Bom, deixa eu me apresentar. Na verdade, a gente veio aqui trocar experiência, né? Eu acho que eu sou mais velho que a grande maioria aqui, né? Então a gente veio aqui para trocar experiência. Ninguém sabe mais ou menos. Eu queria comentar um pouquinho da história da minha família, né? Acho que a gente não é o que é hoje, a gente é fruto de uma, né? Estou vendo aqui grandes empresários, familiares, a gente é o que é uma sequência de legado, de tradições. Eu diria que meu avô veio para o Brasil em 1927, ele participou da primeira fronteira agrícola do Brasil, né? Que foram as terras roxas do interior de São Paulo e do interior do Paraná. Na verdade, eu acho que muitos aqui são imigrantes italianos, né, japoneses, espanhóis e assim por diante, né, alemães e holandeses e tudo mais. Décadas depois, nos anos 70, por conta da Embrapa,
com certeza todos aqui reconhecem o valor da Embrapa, né? A Embrapa, ele foi o que a internet significou para o mundo, a Embrapa significou para a agricultura no Brasil e no mundo, porque a Embrapa, ela viabilizou o cerrado, né? Até então, né, todo mundo aqui, claro, sabe mais do que eu, até então se produzia só em áreas temperadas, só do Paraná para baixo, quer dizer, né, se produzia soja, que veio do Canadá, quer dizer, assim por diante. E aí, para esse meio aqui, que são dos pecuaristas, só tinha o colonial, né? O colonial só dava terra de cultura, terra de bacuri, né? E a Embrapa, né? Quer dizer, ela viabilizou o cerrado, as savanas, né? As savanas tocam no mundo. Então, a Embrapa, então a segunda fronteira agrícola do Brasil foi o cerrado. Meu pai, ele participou disso e, né? E graças a Deus a gente cresceu muito quando ele se tornou, né? Talvez um dos maiores produtores de algodão do país nos anos 80 e 90, em cima do cerrado, por conta da Embrapa. Bom, eu como terceira geração, eu tenho um sonho, né? E aí, bom, hoje a Maeda a gente não opera mais, a gente tem terras e faz uma coisa que eu queria trocar ideia com vocês sobre a questão imobiliária, a questão do patrimônio, que a gente queria poder ter essa oportunidade de trocar essa ideia, ter um olhar um pouco diferente da fazenda. O Juliano colocou bastante a questão da exploração anual da fazenda e quanto que é possível melhorar. Eu queria poder compartilhar com vocês a experiência da minha família com a questão do patrimônio. Como eu vivo em São Paulo, eu sei um pouco, eu sempre tive um sonho de juntar o interior com a Faria Lima, com o mundo do dinheiro, né? Eu acho que essa combinação quer dizer que o interior está certo, a Faria Lima está errada ou vice-versa. A gente queria poder combinar essas coisas e é isso que eu queria poder trocar ideia com vocês. Bom, muito bem. O meu sonho enquanto terceira geração talvez como o meu avô participou da primeira fronteira agrícola do Brasil, como eu acabei de falar, o meu pai da segunda, eu tenho um sonho, né? E aí juntei os sócios que têm o mesmo sonho, então o Juliano, o Rafael e o Teles, né? Cada um depois vai falar rapidamente um pouquinho de cada um, de talvez contribuir para a terceira e quiçá definitiva nova fronteira do Brasil, né? Será que é o Mato Tupi? Será que é o Amazonas? Não, curiosamente, são as áreas degradadas que todos nós deixamos para trás. Entende? Não estou aqui, não estou criticando, eu estou tentando contribuir com a solução que o Brasil está mostrando para o mundo. Isso aqui não é coisa de gringo, isso aqui é coisa da Embrapa, né? Uma empresa brasileira, o ILPF é da Embrapa, né? Então, só tentando trazer conhecimento, despertar que é possível aquilo que o Juliano falou. Nós temos 80 milhões de hectares de pastagens parcialmente, levemente, severamente degradada. E vocês sabem, eu sei que vocês sabem, eu estou falando que vocês já são convertidos. O Brasil tem, pelo nosso Código Florestal, que é um dos mais restritivos do mundo, o Brasil pode desmatar mais 70 milhões de hectares. Legalmente, hein? Legalmente, seguindo todos os preceitos do nosso Código Florestal, que de novo é um dos mais restritivos do mundo, né? Ao passo que a gente tem 80 milhões de pastagens degradadas, que estão subaproveitadas. Então, a solução está em casa. Então é isso que nos motiva quando a gente cria o Arregaio. É poder contribuir para trazer essa ideia de que é possível a gente dobrar a nossa área. O Brasil tem 77 milhões de hectares de agricultura. Nós temos 80 milhões de hectares de pastagem degradada. O LPF é uma coisa incrível. Ele concilia a pecuária e a agricultura. É uma solução caseira. Pô, Maeda, mas se é tão maravilhoso, por que não virou tudo ILPF? Boa pergunta. E a gente identificou 3 grandes barreiras para destravar essa agenda, para virar ILPF. Por quê? Uma é investimento, né? Alguém precisa fazer um investimento, precisa, né, investir, não acontece por acaso, só tem investimento. Depois a gente vai explicar como é que a gente viabiliza isso. Segundo, assistência técnica, né?
quer dizer, acompanhamento, isso é público, não é? Que a CAT deve explicar tudo, mas quer dizer, mas a pessoa, esse negócio é o seguinte, poxa vida, tem academia, mas por que eu não faço academia? Todo mundo sabe que fazer academia faz bem para a saúde, mas precisa da disciplina, né? A coisa não acontece de uma hora para outra, precisa de uma perseverança. Então, o que a gente propõe é essa assistência técnica. E o terceiro, e último, mais importante, é o tempo. Olha que interessante. A natureza, a mãe natureza, ela é divina, é incrível. O tempo ajuda a regenerar. Só que a gente precisa parar de agredir o solo. É o que o Juliano trouxe. Quanta coisa a gente fez de errado. A minha família fez de errado. A grande maioria de nós fazemos errado. Né? Quer dizer, é tombar a terra, aí desenvolve, aí é o arado não atinge 40 centímetros, mete uma Iveca com um trator de 180 HP, quer dizer, aí não, bota um trator de esteira, sabe? Parece que, sabe? Então a gente foi, e essa escola foi uma escola americana, gente. A escola de tombar terra, de arar, é uma escola americana. E quando o João K. descobriu isso, né, quer dizer, é uma outra técnica, uma mudança de paradigma. Né? Quantos aqui de nós vimos as vossorocas há 30 anos atrás? Por favor, levanta a mão. Eu ficava chocado de quantas vossorocas a gente via no Paraná, aquelas terras roxas, via aquelas vossorocas, né? Cara, mostra 1 metro de vossoroca hoje. Não existe. O que foi? Choveu menos? Não. Simplesmente porque a gente manteve o solo 360 dias com cobertura. É aquilo que o Juliano falou. Né? Então, toda essa terra fértil foi para onde? No leito dos nossos rios. Então não é ser ambientalista, xiita, não é nesse sentido. É que economicamente é um péssimo negócio deixar a terra ir para o fundo do rio, gente. Não é só prejudicar nós que somos pescadores, é porque mata levando a nossa riqueza. Né? E o LPF permite isso. Então, o que a gente pensa, mas aí mudando um pouquinho disso, eu sempre comento, eu queria trazer agora exatamente a mensagem que eu queria poder compartilhar, a questão patrimonial. Nesses 80 anos, se eu posso compartilhar alguma experiência da minha família com vocês, tanto a agropecuária, né, pecuária e agricultura, ela requer muito dinheiro. E ter a fazenda requer um outro tanto de dinheiro. Isso é muito dinheiro. São 2 capitais muito grandes. Eu não estou falando que não possa fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas é importante que nós, empresários, tenhamos a consciência de que são 2 bichos diferentes. Eles até vivem no mesmo lugar, mas a gente tem consciência que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o patrimônio, é o valor imobiliário. Outra coisa é a atividade que explora aquele imóvel. Né? Tanto é, fica mais fácil quando a gente compara a questão imobiliária com o imobiliário urbano, que é mais fácil. Né? A pessoa pega, faz um imóvel, aluga com o McDonald's, são 2 bichos diferentes, não é isso? Faz uma casa, aluga, vive de renda e tal. A pessoa pode ter a sua fazenda, e ela mesma pode operar, não tem nada contra. Mas a pessoa precisa ter consciência que são 2 negócios diferentes. E a estatística mostra que a carne, o valor, 85% do valor é o patrimônio. E a gente olha os 15%, que é a atividade anual. E muitas das vezes, por causa da atividade que representa 15%, você perde a fazenda que vale 85%. A gente tem muito testemunho disso, não tem, gente? Então, o patrimônio, essa consciência que a gente queria trazer é um conceito de gestão de patrimônio que a gente vê na Faria Lima. Né? Eu sempre falo para o Rafael, se a gente pegar um cheque de 100 milhões, é verdade que é bastante dinheiro, e eu desfilar na Faria Lima, um monte de gente vai querer estender o tapete vermelho e querer pegar aquele dinheiro para aplicar. Né? Aí eu pergunto, quantos de nós aqui temos um patrimônio de 50, 100, 200 milhões e a gente é esquecido, a gente não entra no radar? Não é isso? Quer dizer, o pessoal passa o radar, enxerga esse cheque de 100 milhões, mas não enxerga a gente, e tem que fazer quase 50, 100, 80. Não importa o tamanho.
mas o conceito, a gente não aparece nesse radar. Mas isso não é culpa da Faria Lima. Não é questão de ter culpa. Eu acho que nós que somos do setor, a gente não tem consciência do valor que a gente tem nas mãos. Esse patrimônio. Então é esse olhar para o patrimônio que a gente queria trazer e compartilhar com vocês. E isso que o Juliano faz, ele fecha essa conta. Porque a fazenda vale mais. Porque o que tem feito? Agora não, porque em função da crise da soja, do milho, mas nos últimos 4 anos, o preço de terra fez isso, não fez? Quem é que causou essa? Não foi o gado em si, foi a soja. Né? E de alguma forma, quem estava só na pecuária, é claro que ela, né, por efeito vaso comunicante, é claro que ela se beneficiou da valorização da sua fazenda. Mas ela não capturou todo o valor que poderia capturar. Por quê? Porque muitos de nós estavam na monocultura. E monocultura, tanto do ponto de vista da gestão de risco anual, quanto de valorização a longo prazo, a monocultura não ajuda. Né? A gente precisa sair da monoaptidão para multiaptidão. Porque uma coisa vale porque ela produz, ela não vale porque eu pintei a cerca, ela não vale porque eu gosto, que foi do meu pai, do meu avô. O mercado não dá valor para valor sentimental. Então, tem que ter uma racional econômica, financeira. Né? Isso, quando a gente pega e faz e olha o olhar para o lado certo, e olhar a fazenda como um patrimônio, em 10, 15 anos você duplica, triplica o seu patrimônio. Então, além de você fazer o tempo correr a seu favor, né? Quer dizer, enquanto você vai fazendo ILPF, você vai melhorando a sua renda anual, porque é verdade, a gente come dinheiro, a gente não come patrimônio, eu sei disso. Né? Tanto é que a gente tem muito patrimônio, mas não tem dinheiro para viver. Isso é normal, não é? Né? Então, o ILPF que a gente está propondo é uma técnica pública, né? Que não precisa pagar dinheiro, não precisa pagar royalties, não precisa pagar por uso dessa licença. Né? Não é como uma empresa do Bill Gates que a gente precisa pagar lá, né? Pagar mensalidade. Né? E aí é uma questão de decisão do empresário, quer dizer, eu vou olhar o meu patrimônio, só que ao mesmo tempo eu tenho que viver a minha renda anual. Isso, as coisas fecham, uma coisa não exclui a outra. Né? Mas o grande valor, só para fechar como última mensagem, está no patrimônio, gente. Está no patrimônio. E é uma pena que muitas famílias perdem o patrimônio por causa da atividade anual. Então a gente, só para mostrar, só para fechar minha mensagem, tem uma questão de geração. Né? A gente nasce, cresce, tal, morre, tal. Muito, mas a gente conheceu muita gente. Rafael e eu, a gente teve mais de 500 mil hectares de fazenda para a gente comprar, porque nós estamos montando também um fundo, então a gente queria comprar áreas degradadas e tudo mais. Mas isso é outra história. E eu conversei com mais de 100 produtores. E é típico, gente, típico. Não são nem melhor nem pior que nós aqui nessa sala. Eles falaram assim: Maeda, eu tenho herdeiros, eu não tenho sucessores. É forte isso, né, gente? Cara, para mim é muito forte isso. Uma coisa é ter herdeiro. Na hora que eu morrer, testamento vai ser não. Mas eu não tenho sucessor. Por quê? Porque o mundo mudou. Né? Aquela pessoa que hoje está com seus 70 anos, ele comprou uma fazenda há 40 anos atrás, ele, a dona Maricota, ia para a fazenda uma vez, ficava lá, tal, cozinhava, trabalhava, tal. Minha mãe fez muito isso, meu pai fez muito isso, então eu falo isso com muito orgulho. Né? E aí, só que o tempo foi passando, a pessoa está com seus 70, 80 anos, aí eu falei: senhor Manuel, por que o senhor quer vender a fazenda? O senhor deve no banco? Não. Por quê? O que foi? O senhor desgostou? Ô Pedro, tem um filho que é médico em São Paulo, a filha é dentista em Brasília, o meu neto agora mora em Portugal, ou seja, perdeu a perspectiva. Né? Não tem nada contra isso, isso é mudança de geração. Só que, se ele tivesse uma visão de patrimônio,
Ele podia ter usado tudo isso a favor, né? De repente, ele arruma um operador, né, que implante isso. E aí, no nosso caso, eu queria trazer a boa notícia que nós temos um acordo, por exemplo, com a Cocamar, nós estamos autorizados publicamente a falar isso, na qual a gente mostra para muitos desses empresários, assim, investe no seu patrimônio, mas deixa alguém tocar a sua terra. Então, deixa esse alguém tomar o risco que ele é próprio para tomar esse risco. Você não dá mais a fim de tomar esse risco. Em preço de soja, custo e tudo mais. Então, para mostrar isso, prova que existem dois negócios numa fazenda. Existe um negócio imobiliário e o negócio da exploração. Eu acho que se tiver que deixar alguma mensagem, é ter essa consciência que existem dois negócios, né? E não só uma coisa que eu preciso ganhar dinheiro, tal. Porque isso nos cega, isso impede que a gente olhe com clareza que o que a gente tem de importante é o patrimônio. Mas a terra vai subir, não é porque vai subir de uma forma passiva, que tudo está subindo, a terra vai subir. Não, a gente vai criar um sistema de valorização ativa da fazenda, da valorização. Quando você sai de uma pastagem degradada, implanta o ILPF e traz uma Cocamar para operar, essa fazenda em 5, 6 anos, a qualidade do solo é outra, a saúde do solo é outra, o valor e a valorização é muito maior. Entende? Então, assim, eu acho que o ILPF, essa visão de separar patrimônio de operação, pode fazer muita diferença na vida das famílias. Faz sentido isso, gente? Então é isso, como diz, ninguém sabe mais que ninguém. Eu estou compartilhando uma experiência de família de 80 anos, né? E também estudo, ter fato estudado lá fora, ter estudado muito. Nós estamos há 3 anos estudando muito esse projeto nosso da Regai, né? O nosso projeto da Regai é um negócio assim, da qual a gente tem muito orgulho. A gente quer ganhar dinheiro, é claro que quer. Mas o dinheiro para a gente não é o mais importante. Então vocês são uma ONG. Não somos uma ONG. A gente quer ganhar dinheiro fazendo uma coisa muito bacana. A gente quer trabalhar para os proprietários. Proprietários é que são nossos clientes. A gente quer despertá-los para a questão da valorização do patrimônio e do legado para as futuras gerações. É isso. E para isso a gente usa o ILPF, e para isso a gente propõe que alguém opere e que vocês não tomem o risco da operação. Não estou falando assim, então agora eu tenho fazenda, não devo mais, vou arrendar, não. É só para você saber que existe dois negócios. Para e pense. A resposta não é o João, né, o Menezes vai fazer, não é o Juliano. Cada um tem, todo mundo aqui é empresário bem sucedido, sabe, vai saber a sua melhor solução. Mas só para despertar que existe dois negócios naquela fazenda. É só isso. Tá bom? Obrigado, pessoal. Rapidinho, tá? Eu só vou passar um pouquinho para vocês saberem como que é a forma que a gente trabalha, né? Rapidinho, tá? 5 minutos. Isso aqui o João já falou, o Pedro já falou bastante, gestão de implantação, a forma como a gente trabalha. Isso aqui também eu acho que eu posso passar. Vamos lá, como atuamos, isso é importante para vocês saberem como que a Regai trabalha, né? Então nós temos um diagnóstico que a gente faz na fazenda, vai lá, faz uma visita na fazenda, a gente realiza, faz as avaliações agronômicas, ambientais, então a gente tem que ir à fazenda. Vocês querem só mais abrir para pergunta, alguma coisa? Porque às vezes ficou um pouco cansativo, né, João? Talvez disperse um pouquinho. A gente tem a apresentação da Regai. Ele pode mandar pelo e-mail. Mas eu posso estar mandando também tudo isso por e-mail, porque acho que para não ficar muito cansado para vocês aqui. Se vocês tiverem pergunta, né, de repente saber, eu acho que, bom, a Cocamar está aqui, o Pedro já falou, né, a cooperativa com quem ela trabalha. Eu só vou mostrar, o Pedro, isso aqui, ó, como é a forma que a gente trabalha, né? Também muitos dados, mas eu vou simplificar, né? Então nós temos aqui uma parceria, gente, que é assim, é um ganha-ganha. Quanto que a Cocamar vai pagar de arrendamento caso vocês tenham interesse da propriedade de vocês
arrendar para a Cocamar para tocar o nosso projeto? É o percentual crescente ao longo de 10, 15 anos em cima da produtividade obtida. Não é um valor fixo. É 8 sacos por hectare, é 10 sacos por hectare. Não. Quando produz mais, você ganha mais. Quando produz menos, você ganha menos. Porém, tem um piso. Se trabalhamos com um piso, né, existe um piso. Não saiu o piso. Ah, está aqui. Nesse caso, nesse exemplo aqui, o piso de 5 sacos. Deu PT. Que o Pedro falou, sai do risco. Você tem 5 sacos de garantia por hectare. Esse caso é PT do operador. Tá? É claro, gente, isso é por hectare que deu PT. Tá? Não é a área toda, é a área útil da fazenda, que ela é arrendada. Então nós vamos pegar aqui, a gente coloca no primeiro ano, você vê que a gente começa baixinho para essa propriedade, porque cada propriedade é feito um estudo diferente, em cima de todo aquele diagnóstico que a gente faz de avaliação de solo, clima, chuva, altitude, tipo de está longe da cooperativa, não está longe. Cada propriedade é feito um estudo diferente e apresentado uma proposta diferente. Então tá, nesse caso aqui, o que importa? É quanto você está recebendo na média dos 15 anos ou 10 anos, porque o contrato mínimo são 10 anos. Eventualmente pode ter alguma quebra de contrato antes, mas o nosso projeto é contrato mínimo de 10 anos, já chegamos a pleitear até 15 anos e existem algumas situações que o pessoal está achando até bom para ele ficar tranquilo e só assistir a Fazenda de Netflix, como alguns já falaram para nós, né, Rafael? De 20 anos. Pode acontecer, né? Então assim, ó, quanto que está dando na média? 22% da produtividade obtida dessa propriedade. Da soja e a safrinha? Soja, somente soja. O proprietário da safrinha? O proprietário o dono da fazenda só recebe o valor de percentual de saca de soja, é da safra. Certo, no caso da safrinha a gente usa. A safrinha é do operador. Do operador, que é quem paga a conta. Se tiver o passo de venda, quem é o passo? É do operador. Tudo isso. Tem um modelo híbrido também que dá para Tudo negociar isso também. cada situação é uma situação. Existe um modelo híbrido, aonde no passo de inverno você pode usar, você proprietário, você pode usar. Tudo tem o seu encaixe. Porque, gente, as situações que está caindo para a gente, a maioria é arrendar a fazenda inteira e esquece, eu não quero mais saber de boi na minha fazenda. Eu não quero mais, eu quero ficar tranquilo aqui. Então, por exemplo, essa situação é assim, não, mas eu quero ter a pecuária, eu tenho a pecuária e eu quero manter a minha pecuária dentro da fazenda. Teve uma situação que a gente está estudando o caso e pode ser montado um modelo híbrido. Quem é o operador? É a Cocamar ou é a... Cooperados da Cocamar, mas quem paga o seu arrendamento é a Cocamar. Então o contrato é jurídico. O contrato é jurídico. Qual que é a chance de dar errado? Quem opera? Cooperado da Cocamar. Selecionados pela Qual que é o papel da Regai? Gestão e compilar toda a produção que vai ser gerada nisso e passar para você, proprietário da fazenda. Então, por exemplo, nós vamos estar trabalhando com todas as tecnologias das mais de ponta dentro da fazenda, estação meteorológica, sistema de pesagem, de controle, porque tem muito problema que gente, assim, é muita conversa, a gente não quer me esticar muito, mas vamos lá. Existem situações que a gente percebeu quando a gente começa a apertar, né? Começa a avançar nas conversas, do arrendatário pagar em saca de soja em cima da produtividade, mas ele desvia parte da produção do vizinho com um outro esquema que ele fez outra nota lá, e aí ele te paga sobre aquilo que ele te apresenta. Então nós da Regai seremos as pessoas, a empresa que vai fazer a gestão de todas essa produção, de todo esse mecanismo, Cocamar, operador, proprietário. Qual raio de ação? Ó,
nós estamos trabalhando mais ultimamente dentro do MS e agora dentro do estado de São Paulo, nessa região nossa. Cada situação é uma situação diferente, por isso se a propriedade sua tiver a 300 km de uma unidade da Cocamar, fica um pouco difícil, mas dependendo do tamanho da área, viabiliza até a construção de uma unidade da Cocamar. Se eu pegar 12 mil hectares no Tocantins, bora para lá. Entendeu? Ah, mas 2 mil hectares, 400 quilômetros. É difícil. Podemos pensar. Dá para se fazer. Mas o mais importante, gente, que é o que o Pedro falou muito aqui, é assim, vejam bem, vocês estão arrendando a fazenda por um jurídico. Quem vai te pagar é a Cocamar, o contrato seu é com a Cocamar, não é com o operador dela. Se o operador dela, se o operado dela não cumprir, ela não vai receber, mas ela vai te pagar. Uma bolsa de arrendamento mais estruturada. Ela vai te pagar. Tá? É a garantia jurídica, que é um dos pontos que alguns empresários estão vendo que esse é um bom diferencial do programa. Se eu puder, bom, eu sei que está avançando, mas se eu puder, assim, de coração mesmo, honestamente, dá a impressão que a gente veio vender o serviço da Regai. Honestamente, não viemos, isso é de menos, sério mesmo. A gente quis compartilhar para reflexão, de vocês terem a visão de imobiliário e de que o negócio imobiliário e o negócio de operação são dois negócios diferentes. Se vocês saírem com essa reflexão, para a gente, é lógico que nós queremos buscar aqui, mas eu tenho a impressão que assim, nada contra a venda, vender não está vendo nada de errado, mas eu não queria resumir que vocês ficassem com gosto de que a gente veio aqui só para vender o serviço da Regai. Não é isso, de coração, não é isso. Tanto é que a gente é despertar. É isso, tanto é que esse grupo, nosso 4, 5 sócios, o que atraiu para a gente chamar são pessoas que acreditam no propósito de regenerar essas áreas, né? Quer dizer, essas áreas valem 1/3 do que vale uma área normal. Quanto valor está travado? E a gente acha quanto o Brasil pode destravar esse valor, virar um bom negócio, um dono da terra, e aí o Brasil deixar de desmatar. Então, de fato, a gente tem esse ideal. E se a gente puder ajudar alguns proprietários a pensar que o filho não é mais herdeiro, não é mais sucessor, tal, a gente quer poder compartilhar essa experiência. O Juliano faz isso há 20 anos, o Rafael faz isso na área florestal, minha família tem 80 anos, o Teles, né, veio de ex-presidente do Banco do Brasil, na área de negócio e tal. Entende? A gente montou um time de pessoas que querem fazer uma coisa bacana, querem fazer uma coisa diferente. Né? Querendo ganhar dinheiro, vamos trabalhar de graça? Naturalmente que não. Para a gente poder ter direito a ganhar dinheiro, a gente precisa criar valor para o cliente, que são vocês, e criando valor, é claro que uma parte vocês passam por dentro. Mas não é, eu não queria assim de novo, se repetir, parecer só que a gente veio que tirar pedido, vender e tal. Não é isso, gente, não é mesmo, não é de coração. Para poder trocar a experiência de que vocês têm dois negócios numa mesma fazenda, uma mesma matrícula, tem dois negócios. O negócio é o seguinte: eu posso ter um carro, pode ser um carro de passeio, e ao mesmo tempo ele pode ser um Uber, fazendo uma comparação meio estrúxula. O carro é o mesmo, só que a forma de você ver são dois negócios. A fazenda é a mesma coisa. Olhar como patrimônio. Isso na Europa está acontecendo, nos Estados Unidos está acontecendo. Existe uma indústria imobiliária por trás disso. Enfim, mas, claro, né, tem uma discussão aí. João, cadê o João? João é o Só mais uma mensagem nova. E é possível, como já está acontecendo com a gente, tudo depende do que a gente fazer o diagnóstico da fazenda. Tem que ter infraestrutura, tem que ter condições para o operador fazer. Né? Aí um combinado. O dono da terra vai fornecer a estrutura, porque se não tem um barracão, não tem casa para morar, porque nós fomos fazenda de 6 mil hectares, não tem uma casa para morar. Então, tem tudo isso. Não vou fazer nada de investimento. De algum lugar, né? O curso vai correr, né? Coisa, não tem jeito, né? Então tem aqui, ó, tem carência, tem quanto você está recebendo de soja, tem piso, tem todo um modelo que é montado de acordo com cada situação. Se você não quer fazer nada na tua fazenda, você está descapitalizado, não tem problema. Nós podemos colocar o investimento todo através
do sistema de operação da Cocamar, porém vai ter 1 ano de carência, 2 anos de carência, vai começar com um número menor de saca de soja. Não, mas e aí, se eu tenho lá 5 milhões para pôr na fazenda, para fazer toda a estrutura que eu preciso, eu já começo a receber lá em cima, não tem carência. Tá? Então esse é o modelo, pessoal. Nós vamos ficar aqui agora, eu vou parar por aqui, tem muita coisa para apresentar da empresa, mas eu acho que o recado está dado, está um pouco cansativo, eu não queria me estender muito, né? Já passou aí mais de 1 hora, já obrigado, desculpa aí pelo tempo, mas é que é muita informação e aí infelizmente a gente não consegue passar. Mas a gente vai, né, o Pedro está aqui. Pessoal, o objetivo da nossa reunião é um grupo de troca de experiências. E hoje eles estão aqui para trocar experiências com a gente, e não só hoje. O Juliano vai estar na região, a gente tem. Agora, só duas coisinhas, né? Deixa eu só falar um negócio. Alguém não assinou a lista? O Mário. Você também não? Passa lá para o Mário depois. Duas coisinhas aqui. Pedro falou da experiência da família dele. Eu fui estagiário lá no projeto Goiás, lá. Estava na faculdade, faz bastante tempo. Olha só. A segunda não tinha nascido. A segunda coisa é que eu fiz questão do Juliano comigo trazer, porque a empresa tem um projeto grande de investimento, de melhoria, e a gente tem, todo mundo aqui, quem é do café sabe que eu defendo essa ideia, nós temos aqui na região a melhor fronteira agrícola do Brasil. Nós temos 2 milhões de hectares, mais ou menos 1 milhão de hectares de pastagem degradada, e você não tem nenhuma outra região do Brasil que você tem a infraestrutura já pronta de estradas. Nós estamos a 500, 600 quilômetros dos melhores mercados consumidores, dos principais portos de exportação. Temos uma infraestrutura já semi-pronta, então a nossa região ela está apta para isso. Tinha um probleminha aí, a maioria que conhece, né? Que é um povo aí que gostava de andar de vermelho, ganhando dinheiro vendendo boné. Esse povo aí atrapalhava bastante, mas graças a Deus nós estamos num momento bastante favorável de essa lei de regularização das terras do Pontal vai trazer tranquilidade e segurança para quem quiser investir aqui na região. Então nós estamos num momento muito importante disso para a região. Então, o que a gente gostaria, né, isso eu já falei com o Juliano e falo para você, é que uma parte desse potencial que vocês têm seja na nossa região. Nós temos um potencial muito grande de disponibilização de terras aqui. É lógico que não vai ser só na nossa região, mas tem uma opção grande disso aqui. Eu queria encerrar agradecendo nossos apoiadores, né? Primeiramente, queria agradecer a REGAI, que é o nosso patrocinou esse evento, né? E aquelas empresas que apoiam o Café da Pecuária, Soesp, o Boitel Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, a WY Soluções Elétricas, o GPB, a Coima, a D Carvalho, John Deere, Bolos da D, que trouxe um brinde aqui para a gente sortear, a Liane Veículos, a Premix, a Raposo Pneus, a Leilosul, a Ferticel, Adubos Ferticel, a Cicobi Trade Vale e a GPS, a empresa do Gustavo aí de gestão de pastagens por assessoramento. Eu vou fazer um sorteio aqui. Deixa a lista. Cadê a lista? Aqui, ó. Aí. É que eu peguei. Ó, segura aí, você acha o número aí. Essa letrinha aqui ainda. Ó, é um aplicativo que randomiza os números aí, né? No telefone? Não, esse número que está aqui, ó. Ah, tá. Aí você acha aí para mim, fazendo um favor. No telefone tá lá. Número 41. Rapaz, Eu ia pedir para a Denise vir aqui fazer a entrega. como é que é? Alessandra Morinhão. Não foi
Você já está na tela. Aí, agora deu. Só um pouquinho. Pessoal, então agora a gente vai ficar aí batendo papo, vai estar servindo os vasos aí. Vamos aproveitar, queria agradecer a presença de todos. É uma alegria a gente estar com a casa cheia. Fiquem à vontade.